Nós estamos aqui com o nosso assessor jurídico, Dr. Marcos Penedo, para falar um pouquinho sobre assédio. Nós temos uma novidade que no final do ano passado foi feito um novo estatuto, deu uma reformulada nele, e do ano passado para cá consta sobre assédio moral. E a gente tem visto os servidores sempre reclamando dessa questão, doutor Marcos. Aí a gente queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, para a gente entender o que é, sobre quais tipos, quando a gente passar por isso, a gente vê se está sofrendo um assédio ou não. Mas é um assunto importante, um assunto dominante nas relações de trabalho, seja em prefeitura, seja em empresas particulares, mas nós vamos focar mais em prefeitura, mais não unicamente, que é o nosso, né, o órgão público. Os assédios, eu considero que o assédio moral seria o gênero, e vem aí as espécies, né, de assédio sexual, de assédio ambiental, de assédio ideológico. O assédio moral, né, que é o mais comentado, ele acontece com os servidores de maneira vertical ou horizontal. Vertical é quando a chefia, alguém de maior poder, vai praticar. E quando é horizontal, é por qualquer servidor ou até mesmo terceiros, né, amando ou sob consentimento, né, das autoridades que permitem que aquele assédio possa acontecer. Né? Então, toda forma, por gesto, por palavras, por ações, até por omissões, você intencionalmente, com o intuito, você não, né, a autoridade ou a pessoa que vai cometer essa infração, que tenha o intuito de tirar a dignidade da pessoa, de diminuir a autodeterminação, de mesmo menoscabar a pessoa, é considerado um assédio moral. Né? Um assédio pode ser sexual, por exemplo. O assédio moral pode ser através de questões sexuais. A pessoa é compelida ou sugerida a ela que somente se ela se entregar sexualmente de alguma maneira que ela pode obter alguma vantagem, algum cargo, ou alcançar algum benefício, é uma troca proibida. Não pode acontecer isso. Isso torna a pessoa, deixa ela sem dignidade, deixa ela às vezes até em situação difícil, porque às vezes ela precisa do salário e chega num ponto que a pessoa pode até nem conseguir evitar um assédio. Às vezes ela pode até se entregar. Tamanha a necessidade que ela tem, por exemplo, de encher as latas da casa dela, de cuidar da família, às vezes tem problemas gravíssimos financeiros, até alimentar. Então, o assédio sexual ele pode haver de várias maneiras e é o mais conhecido. Tem o assédio ambiental, muito confundido com o assédio sexual, pode ser considerado qualquer forma de assédio no ambiente. Eu, pessoalmente, considero, por exemplo, coloca a pessoa para trabalhar num ambiente completamente imundo, ou num cubículo, ou numa sala sem cadeira, sem mesa. Você vai ser digitador, mas não tem um computador. Coloca ela num ócio dentro de um local pequeno, exposta a terceiros. Coloca ela à espera debaixo de um pé de manga, por exemplo. Você vai ter que ficar disponível ali na área lá do serviço das obras, lá debaixo do pé de manga. É uma forma de assédio. Esse assédio aí é um assédio moral. E tem o assédio ambiental também, né? Um assédio moral ambiental. Porque pode ser o cubículo que eu falei lá no início, né? Colocou a pessoa num cubículo, ou imundo, ou totalmente sem condições, uma forma de assédio, porque colocou ele num ambiente inadequado, ele vira chacota, ele sofre. E tem o assédio ideológico, que é aquele que pode o patrão querer exigir do empregado ou as autoridades dos servidores que ela tenha um determinado segmento ideológico, de esquerda, de direita, vice-versa, ou do partido X, partido Y, de centro. Não se pode. As pessoas têm que ter liberdade política. Né? Isso é para qualquer ambiente particular e público. E, então, as formas de assédio que nós temos, em rápidas pinceladas, são essas. Então, assédio é crime? Pois é. Alguns assédios podem ser considerados crime. Não, um assédio ideológico, por exemplo, obrigar a pessoa a votar em alguém, ou deixar de votar em alguém. É um assédio que pode ser um crime eleitoral. Você quer obrigar a pessoa a se filiar a um sindicato ou a não se filiar a um sindicato de uma forma
por omissão ou por ação, de alguma maneira, é um crime, inclusive previsto no Código Penal. Né? Então, tem vários assédios. O assédio sexual chega num ponto que ele é crime. Né? Ele passa a ofender a pessoa de tal maneira que vai ser enquadrado. Então, crimes têm diversas formas. Agora, a responsabilização, em todas elas tem. E pode ser uma indenização pesada. Né? Um assédio sexual, por exemplo, pode causar uma indenização pesada, pode causar demissão de quem cometeu o assédio, seja uma autoridade, seja uma pessoa paralela, ou até abaixo. Ou até um cargo mais modesto. Abaixo que eu falei hierarquicamente, porque não existe ninguém abaixo e nem acima. Eu falo em hierarquia técnica, mas humanamente todos são muito iguais. Chefia, né? Servidor, ou que não é o servidor, a responsabilização financeira é inevitável em qualquer forma de assédio. E a criminal, em várias situações como as que eu citei, elas vão ser consideradas crime também. E a gente pode, uma chefia pode chegar para o servidor e dizer assim, olha, você não quer, lá fora tem um monte que quer. Isso considerado um assédio? E um assédio comum e pouco denunciado. Né? Isso aí é até uma falta de conhecimento. A pessoa que produz esse tipo de assédio, seja ele vertical ou horizontal, das autoridades, ou de servidores, ou de terceiros, né, que trabalham, que têm visita no local, amando ou com consentimento, tudo isso aí não pode. Você não pode obrigar a dizer para a pessoa que isso é intimidar, é diminuir a pessoa, é humilhar, é uma forma de chacota. Isso não é uma alegação que uma chefia ou qualquer pessoa pode ter contra o servidor. É claro que todo serviço tem quem quer. Agora, tem regras no serviço público, que é o nosso foco. As regras não é o que você quer, se você não quer, tem quem quer. As regras é se você cometeu as suas atitudes de servidor e o outro quer que você cometa uma atitude estranha com esse tipo de discurso, é assedioso, carece de denúncia e pode haver indenizações. E quem pode cometer assédio? Qualquer pessoa, né? Acho que eu já falei isso nas respostas anteriores, seja chefia, seja funcionário, seja até terceiros, com consentimento da chefia. Cabe à chefia, cabe ao patrão, cabe, em caso do servidor público municipal ou prefeito, coibir que haja qualquer forma de assédio, seja ele vertical, seja ele horizontal. Essa é uma responsabilidade dele. Agora, quando ele não consegue conter ou ele não tem possibilidade de fiscalizar um assédio horizontal, feito de um chefe para um servidor, ou de terceiros, ou de próprios colegas contra um servidor, por chacota, por humilhação sexual, ambiental, se aconteceu isso, mesmo que a autoridade não quisesse, ela tem a responsabilização, ela vai ter que indenizar e ela pode entrar com uma ação regressiva contra aquele que cometeu esse crime e fez a administração pública, por exemplo, gastar dinheiro. Queremos agradecer, doutor Marcos, pelos esclarecimentos, né, em relação ao tema que foi sobre assédio. Em nossa cidade nós já temos no Estatuto do Servidor, no artigo 145, que fala sobre esse tema. Então, nós estamos em inteira disposição para qualquer esclarecimento dos servidores, estamos aqui. Eu aqui tenho que agradecer o sindicato por ter essa responsabilidade, essa preocupação com os servidores e estar sempre tentando apoiá-los e ajudá-los em uma matéria que as provas são sempre tão difíceis de arrebanhar, né? Mas não é impossível. Eu, então, aqui tenho que agradecer a essa entidade que trabalha tão bem para os servidores. Então, boa tarde a todos.